Agora sim a gente vai pegar algumas cenas. Esse daqui, gente, é um instrumento que a gente usa que chama genograma. Esse genograma, para a gente... Por que a gente faz o genograma? O genograma assim, é um gráfico, né, um diagrama que a gente faz para ampliar a visão que a gente tem de uma família. Isso é um dos instrumentos que a gente usa. Então, é um instrumento, é uma ferramenta que a gente usa para a terapia familiar. Eu fiz questão de apresentar, porque, assim, a partir desse genograma, a gente amplia a nossa visão para ver, assim, células saudáveis e onde a gente vai começar a trabalhar com as famílias. Então, quando a família chega até nós, a gente vai pegando os dados. Eu brinco muito que o terapeuta de família é o único que pergunta assim, quantas irmãs você tem? Quantas irmãs? Eu pergunto para uma mãe, né, que tem 5 filhos, que está com problema com os filhos, eu falo, quantas irmãs você tem? Ela fala, eu estou falando dos meus filhos, está falando da minha família de origem. Quantas irmãs você tem? Que é uma forma de a gente ampliar para ver células saudáveis na família. Quem pode nos ajudar? Né? Então, é um recurso terapêutico impagável, porque, assim, vai nos dar como eu falo assim, uma visão ampliada daquela família. Então, quando vem uma mãe e fala assim, olha, eu tenho uma filha de 5 anos de idade, que eu quero ela de volta, porque ela está com uma família guardiã, eu preciso saber a história de vida dessa moça. O que aconteceu com ela? Quem é essa pessoa? Então, assim, se eu começar a limitar essa pessoa, a mãe daquela filha que está com uma família guardiã, prostituída, aí vem, né? Aquela coisa, a gente deu o nome de Verônica, todos os nomes foram substituídos, mas quem é a Verônica F, né? Prostituída, drogada, não sei o quê. Não, ela não é só isso, ela é muito mais. Qual é a história dela? A partir dessa história que a gente acaba trazendo, a partir do genograma, que a gente amplia a visão, e a gente mesmo, se tiver qualquer preconceito, a gente deixa de ter. Porque, assim, essa menina, assim, aos 19 anos, vem para São Paulo, é abusada por um primo, então é abuso intrafamiliar, é vendida para um prostíbulo. Quer dizer, assim, claro que ela ia usar droga. Vamos dizer assim, não é que justifica ela usar droga e nem continuar nessa vida de prostituição, mas que a história dela explica isso. Então, a gente também vai quebrando preconceitos nossos, né? De acordo com a nossa vidinha, que às vezes a gente limita muito. Eu também tive uma vida difícil, mas eu superei. Gente, cada pessoa tem uma vida, e para a gente superar, a gente sabe o custo que é. Então, se a gente puder ouvir sem levar os nossos valores para o outro, a melhor coisa que a gente tem, a gente amplia a visão e fala assim, por onde eu começo a ajudar essa moça? Esse é o nosso objetivo, né? E não julgar, e não condenar, e já levar a sentença para a pessoa que essa daí não tem mais jeito. Então, a primeira coisa que o profissional tem que ter assim, é tirar qualquer juízo de valor, ampliar a visão para poder fazer uma intervenção, ver onde que eu vou ajudar, por onde eu vou começar a ajudar essa moça. Foi quando a gente viu aquela sigla lá, a Verônica, a sigla que está preto é porque ela é dependente química, o abuso que um primo faz dela, e assim, ela não tem só uma filha, não é só essa menina que ela quer recuperar essa menina de 7 anos, mas ela quer recuperar as outras 2 filhas, uma que ela deixou lá no Ceará e outra que ela deixou com uma colega dela da época da profissão dela. Né? Então, assim, um colega que era colega também de profissão, vamos dizer assim, também um garoto de programa, que acabou ficando com uma das filhas dela. Então, ela quer recuperar essa menina para poder buscar as outras 2. E aí, assim, vocês vão ver, tem algumas cenas que ela fala assim, mas eu não quero que isso apareça, porque o juiz e os advogados e os técnicos vão me julgar, aí que eu não vou conseguir a guarda da minha filha. Com vergonha da própria história, com vergonha dos próprios filhos que ela não conseguiu cuidar tempos atrás. Então, isso é mais do que... Imagina que ela não tem condições. Ela tem condições porque ela deu uma volta por cima. Então, assim, ela quer recuperar as 3 filhas. Isso, para as crianças, a gente faz toda a diferença. Toda a diferença, porque, assim, toda criança precisa conhecer a sua história. Então, assim, foi trabalhado muito com ela, de ela não ter vergonha da própria história, para ela usar a história dela a favor dela como uma forma de força que ela tem para realmente, daqui para frente, conseguir cuidar das 3 filhas. Pelo menos estar próxima delas. Tá? Então, aí a gente pega aqui, né, a família dela. Ela é a Verônica, ela tem, atualmente, ela está com o Ismael, que é esse companheiro dela que fez toda a diferença na vida dela, que começou a ajudá-la. E ela tem
a Larissa como filha, que ela vai buscar através do processo judicial, e a outra família, a do Marcos e da Ivete, que já tem 2 filhas adotivas, tem mais filhos biológicos e pegaram essa menina desde de bebê para cuidar dela. Então, criaram um vínculo materno, paterno muito grande. Então, é a história desses 2 núcleos familiares que a gente vai trazer para vocês. Tá? Então, assim, o núcleo familiar, eu vou convidar os alunos que vão... Tem 2 alunos que vão fazer o papel dos homens, então quero convidar o Marcelo, que também já está se formando como terapeuta de família. Vou pedir, Marcelo, para você sentar desse lado aqui, que vai ser a família da Ivete e do Marcos que vão fazer. Tá? O Marcelo é terapeuta de família também, já praticamente formado. E aí o George também, vamos aproveitar, eu falei, hoje eu começo com os homens, que amanhã é dia dos pais, então a gente tem que... né? O George, que vai fazer o papel do Ismael, tá? Junto com a Verônica. O Jorge entrou no curso agora, é advogado, então assim, é ótimo, porque assim, já conhece os trâmites também, e ele está participando com a gente, fazendo essa representação do Ismael, tá bom? Vou chamar a Verônica, que é a nossa protagonista, né? Que ela é a companheira do Ismael, e é a que realmente deu a volta por cima e conseguiu toda essa garra que ela teve de deixar as drogas e fazer faculdade e estar no 3º ano de Direito. Vou chamar a Ivete. A Ivete, quem vai fazer o papel da Ivete é a Josi. A Josi, como a Ana Cristina, que está aqui, as 2 são formadas pelo Cefatef. A Ana Cristina é supervisora de estágio de atendimento social. A Josi também é a supervisora de estágio do Cefatef, também de atendimento social. Então, assim, a equipe toda hoje, nossa, assim, é formada de alunos e formandos, já formados lá no Cefatef em terapia familiar sistêmica. Bom, e vou chamar as 2 também psicólogas, né? A Mariana Diniz, que acabou atendendo esse núcleo familiar da Verônica e do Ismael, e a Socorro, que atendeu o núcleo familiar da Ivete e do Marcos. E aí até dispensa apresentações, né? Porque elas já falaram e a gente vai ter mais oportunidade de falar um pouquinho depois que a gente fizer essas representações. Quem não vai aparecer é a criança, a Larissa, né? Por motivos óbvios, ela participou de algumas sessões, inclusive online. As terapeutas conheceram, né, a Larissa, principalmente a Mariana, que trabalhou com a Verônica, mas não é o caso de trazer. As filhas adotivas, a Socorro também acabou trazendo para a terapia familiar, elas foram também um suporte para essa família, porque eles eram mais velhos, né? Tanto a Ivete quanto o Marcos, e assim, também tem isso para adoção, a gente tem um limite de idade para adoção. Né? Então, eles estavam querendo a guarda definitiva, então as 2 filhas adotivas deles iam fazer, às vezes, para ajudar a cuidar da Larissa, como já ajudavam. Né? Eram 2 jovens adultas que já estavam assumindo também, né? Como irmãs, né? Que a gente fala, irmã e mãe da Larissa. Tá? E o pai biológico também, a gente vai comentar só. Esse pai biológico, a Verônica, foi confrontada em uma das sessões, a gente vai trazer essa cena, quem era o pai da Larissa? Porque não era, né, o Marcos que registrou, não era o Ismael, atual companheiro, quem era? E aí ela falou que provavelmente foi também um rapaz que ela se envolveu, na época que ela se prostituía e usava drogas, onde ela teve as 2 filhas. Então, as filhas dela, que eram a Maria e a Cristina. A Maria era mais velha, ficou com os pais dela no Ceará, mas a Cristina provavelmente era irmã, né, da Larissa, que deve ter sido com esse mesmo rapaz que ela acabou engravidando. Então, assim, vocês vão conhecer ele um pouquinho, que ela traz em uma das sessões, que talvez seja ele, mas ela não tinha certeza. Tá bom? Então, assim, todos já apresentados, são os personagens, agora que a gente vai fazer as cenas de algumas recortes de algumas sessões que foram faladas, a equipe de terapia familiar, e a gente trabalhou sempre com a parte da supervisão. Então, elas atendiam, a gente fazia a supervisão, discutia o caso para a gente ver quais as intervenções. Eu falo assim que a terapia familiar sistêmica, gente, principalmente a breve, é um estudo de caso. Nós precisamos eu pego a família assim, entendo um pouco como é o funcionamento da família e vou
sessão a sessão, planejando as intervenções para a próxima sessão. A gente não pode mais dar esse luxo de falar, deixa eu ver um insight aqui, deixa eu ver o que eu vou trabalhar hoje com essa família. Não, é tudo estudado, é todo um plano de ação que a gente faz para ter um resultado positivo no final. Então, a gente não entra numa terapia, numa sessão de terapia familiar sem estar preparada. A gente tem que estar preparada para tudo. Pode acontecer tudo ao contrário, mas que assim, preparo a gente tem que ter. E isso faz parte do estudo.